Fala galera do YouTube, aqui que tá falando é o Fu e um dia eu vou ser mangaka. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar a Abuda de Overlord. Então interesse de conteúdo de como desenhar anime, mangá, como fazer olho, boca. Se inscreve no canal porque toda quarta-feira porque eu tô trazendo conteúdo novo aqui. E pra você não perder os vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos para o vídeo. Para estar começando, eu fiz logo a base do desenho. Eu fiz lá a bola e fiz ali de centralização. Fiz mais ou menos o queixo e o torso da personagem. Fiz usando símbolo geométrico, mais ou menos uma caixotona de leite. Caixota, mais ou menos. E eu fiz lá a mão do personagem eu também fiz a mesma coisa, em vez de fazer uma caixotona, eu fiz um círculo. Depois fui fazer uns detalhes, comecei a fazer a coxa da personagem, que é bem grossa, na imagem de referência, então eu fiz isso também. E eu também fiz a mesma coisa nos seios dela, eu fiz umas bolas. Depois de fazer uns detalhes, principalmente para poder dar uma impressão de 3D, principalmente na parte do lado da personagem, que é essa parte que eu não tenho como especificar agora que eu tô falando, mas dá pra entender mais ou menos. Eu fiz a mão da personagem da Abdo, eu fiz exatamente a mesma técnica que eu utilizo para fazer a mão de todos os outros personagens, que é mais ou menos fazer quadradão e depois ir fazendo os detalhes da mão. Mas isso fica muito esquisito quando se trata de personagem feminino, porque fica muito quadradão, fica muito bruto. Mas quando é mulher fica muito esquisito. Então eu tenho que rever isso, mas por enquanto, como eu tô aprendendo a fazer mão, acho que é uma boa técnica para facilitar na hora de fazer a mão. E sobre a coxa dela, que é uma coisa muito importante falar, eu botei detalhe antes de fazer o esboço, coisa que eu errei nessa personagem, quer dizer, que eu deveria ter corrigido, mas eu não corrigi, que é que eu botei detalhe essa parte da cintura dela, que tem essa ponta aí. Eu fiz essa parte em vez de fazer a cintura dela, que é o principal. Coisa que eu deveria ter feito, que eu deveria simplificar e fazer, primeiro fazer a cintura dela, depois fazer esse detalhe, mas ok, né? E aí eu fiz a asa, mais ou menos a asa dela, fiz as linhas, que seria a asa dela. Fiz ali alguns traços no peito para poder centralizar o peito, para ver se o peito não ficou meio torto ou esquisito. E comecei a fazer os detalhes ali do pescoço dela, que não ficou tão bom quanto na imagem de referência, mas ok, né? E também fiz a linha ali verde, que é para centralizar o desenho também, o rosto dela, para poder não ficar torto o olho, ficar desalinhado, os olhos, essas coisas. E fui fazendo alguns outros detalhes do corpo, comecei a fazer também a cara dela, a boca quer dizer, que eu ensinei em outro vídeo aí que tá passando aí no card, se você quiser ter interesse em como fazer olho, boca, tem o card aí ensinando como fazer. E eu não gostei tanto dessa personagem. Tipo, eu demorei 8 horas pra poder fazer e não gostei tanto do resultado. Eu até precisei desistir do meio do processo, mas simplesmente eu não desisti porque eu tinha passado 8 horas, né? Então, seria um desperdício de tempo. E eu também já tive outro desenho que eu fiz fazer de criação de personagens. Demorei 4 horas pra poder fazer e desistir. E me arrependi total, porque tava zoado, mas 4 horas de relógio, né? Desperdiçada. Eu fiz dali mais ou menos a base do rosto dela. E eu gostei bastante do rosto dela. Eu sei lá, eu não sei explicar. Tem muito detalhe no rosto dela, mas ficou esquisito. Eu não sei explicar por quê. E a boca eu apaguei depois desse resultado que ficou aí. Eu apaguei a boca e refiz ela de outra forma. E o nariz eu reaproveitei bastante dele. E eu afastei um pouco mais a asa dela para poder dar mais espaço para o cabelo dela. E um erro que eu cometi, que é bem grotesco, é a junta do braço da personagem. Eu deveria ter aumentado bem mais, para dar mais espaço e aumentar um pouco mais o cabelo. A personagem parece que tá assim, junta, com os braços colados, que dá essa impressão porque eu fiz muito pouco o ombro dela. O ombro dela ficou muito curto. E aí dá meio que essa impressão de o ombro tá meio colado. Que daria um pouco mais de imponência ao abdo se eu tivesse feito com o ombro um pouco maior e ter aumentado um pouco mais o cabelo, que seria mais ou menos essa parte do ombro que não teve, e aí meio que puxei o cabelo dela um pouco mais para dentro. Aí fiz o detalhe da luva dela, que é esses detalhes meio... Eu não sei explicar esse detalhe, mas ok, né? Eu fiz alguns detalhes, comecei a fazer o detalhe da saia dela. Saia não, da blusa. E ficou legal, eu gostei bastante, mas eu não gostei tanto da luva dela. Esse detalhe que tem na luva dela, porque não tinha mais de referência para isso.
Eu não gostei tanto do como tava na imagem de referência e acabei que ficou meio zoado como eu fiz, então, sei lá. Aí eu fui fazendo os detalhes da asa dela. E é uma coisa que vocês têm que levar em consideração, que é simplificar a forma. Por exemplo, eu fiz a asa dela, fiz a asa, mas fiz totalmente sem detalhe nenhum. Depois eu fui fazendo os detalhes da asa, para ficar um pouco melhor. E, sinceramente, essa é a melhor técnica. Simplifique a forma. Por exemplo, se eu for fazer uma cabeça do personagem, primeiro você faz a bola, a lente de centralização. Eu faço de outra cor, quando eu faço no digital, mas também você pode fazer na mão também. E ir fazendo, depois fazendo o torso da personagem, depois fazendo detalhes poucos como a boca, olho. Aí fiz também o chifre dela, também ficou bastante legal. Mas deu essa impressão de meio estar torto o chifre dela, o direito dela. Eu acho que ficou muito acima do outro e ficou muito esquisito. Eu não sei dizer. Esse personagem ficou todo desconfigurado, todo desproporcional. As coisas não se encaixavam muito bem. Eu não sabia o porquê. E por isso eu queria desistir. Mas eu prossegui com esse desenho. Porque, já, como eu já disse, eu gastei muito tempo nele. Então, meio que desperdiçar o tempo que eu gastei nele seria meio que besteira. Aí fiz aquele detalhe que a Abigail tem na roupa dela, que é meio que uma teia de aranha. Muito louca. E eu errei muito nesse detalhe dela, porque eu achei muito complexo. E, novamente, as coisas não estavam se encaixando, as coisas não estavam na proporção certa. E quando dá esse problema de, tipo, as coisas não estar se encaixando, parece que o cabelo não se encaixa no direito no cabeça da personagem, é simplesmente o conselho que eu dou pra vocês é desistir, apagar e fazer de novo outro personagem. Porque, tipo, não tem como corrigir. Porque ou você não tem habilidade ainda, que é o meu caso nesse caso, eu acho que eu não tinha a habilidade necessária para fazer um personagem tão complexo assim como eu fiz, ou você não tá com a mente para poder fazer um personagem tão complexo assim, ou seja, de qualquer forma não vai ficar bom. E como eu fiz esse personagem não ficou bom, mas, sei lá, algumas pessoas que não têm tanta experiência assim no desenho, ou não têm tanta visão assim como eu tenho, talvez veja como bom, mas eu não vejo como bom. É uma coisa muito minha, que eu sou muito crítico com meus desenhos, principalmente com os meus desenhos. E, sei lá, velho. E aí comecei a fazer a line art. A line art eu tirei para poder corrigir alguns detalhes, mas corrigi extremamente poucos. Nessa line art eu não corrigi tantos, porque não tinha muito o que corrigir, porque tipo, tudo tá errado, então não tem muito o que corrigir quando tá tudo errado. Tudo errado é só apagar tudo e fazer de novo, velho. Mas como eu não queria fazer isso, eu prossegui com o desenho, fiz a line art da maneira clássica, que é corrigindo alguns detalhes, puxando um pouco mais para esquerda, arredondando mais algumas partes que ficaram tortas, deixando uma linha paralela, as linhas um pouco mais paralelas, principalmente na parte desse detalhe do que é dourado, na imagem de referência, que não vai estar passando aí, ou tá passando, não sei. Se eu lembrar, eu boto. É, e fiz alguns detalhes e também deixei algumas partes mais grossas do que outras, que é para dar um pouco mais de força no personagem, no traçado, deixar um pouco mais diferente. Mas eu não fiz tanto nessa personagem porque na imagem de referência não tinha. Então meio que fiquei perdido nessa parte de ficar um pouco mais detalhado. E sei lá, velho. Tipo, eu não gostei. Sinceramente, eu sempre falo isso, mas tô falando muito nesse vídeo, mas eu não gostei do resultado. Apesar que a pintura salvou um pouco mais o desenho, principalmente na parte do chifre dela, mas essa é uma questão um pouco mais avançada. Vamos falar um pouco mais agora da pintura. Sobre a pintura da Albedo, eu fiz a pele dela usando 3 tons, como normalmente eu utilizo, o tom base, um tom dourado e um tom um pouco mais cinzentado, e um tom mais claro da personagem. Primeiro eu cobri tudo com um tom base. Depois eu apertei na opção sobrepor camada no Ibis Paint e fui pintando as partes que estava sobrepondo. E fiz logicamente 3 tons e fiz mais ou menos a sombra dela. E depois eu fui fazendo alguns detalhes, fiz aqui uma parte arrosada na bochecha dela e fiz o batom dela de rosa. E o cabelo dela, eu usei um pincel que normalmente eu utilizo para fazer desenho realista, que é o pincel de pontas. Eu não me lembro exatamente o nome do pincel no Ibis Paint, mas normalmente eu utilizo o pastel macio, mas nesse desenho específico eu usei outro pincel que eu não tô lembrando agora. Mas o que, né? Dá muita impressão de fio de cabelo, muita impressão de fio de cabelo, e isso dá um toque meio realista, meio, sei lá, meio
semi-realista, eu diria. Aí eu fiz o cabelo dela, que não ficou tão bom assim, como poderia ter ficado, como eu já fiz em outros desenhos na Toru-san, que eu fiz há um tempinho atrás, no Meridão Vioras, ao mesmo tempo, mais ou menos, que eu demorei pra fazer sábado. E eu passei tudo de cinza, a parte da personagem, e fui fazendo os detalhes na camada de sobrepor, que era uma opção cortada ao Davis que eu ensino mais ou menos como fazer isso. Em vários vídeos que eu tenho aqui no canal, como fazer olho, boca, que vocês podem ver no card aí também. E o chifre dela eu fiz prateado, meio prateado. E eu coloquei uns traços meio escuros nos traços do chifre, os detalhes do chifre, para poder dar mais profundidade ao desenho. Que deu para notar bastante profundidade, mas como, sei lá, o desenho não se encaixa bem, meio que a pintura não tem muito que pode fazer. Aí eu usei um filtro na roupa dela, para deixar um pouco mais suave. Eu até achei um pouco diferente, mas eu não sei exatamente como eu vou usar esse filtro nos próximos desenhos. Vou testar um pouco mais na pele e no cabelo, esse filtro que eu usei na roupa dela, mas tipo, sei lá. E eu também apliquei textura nesse fundo e alguns outros detalhes desse desenho, que é essa textura que tá aparecendo aí no fundo, vocês podem não estar reparando muito bem porque eu pintei por cima, então meio que ficou meio diferente, mas eu apliquei a textura nesse fundo. Então se você quer aprender como aplicar textura, passa aí nos vídeos anteriores no canal, porque eu fiz um vídeo no Reels não é, nos Shorts, de como aplicar textura. Se você quiser aprender, tá aí nos Shorts. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e um abraço a uma distância e até a próxima. Fui!